Shalom Adonai. Como diz a palavra de Deus, né? É chegado o fim de todas as coisas. O homem não tem mais limites. E hoje eu vou estar falando com vocês a respeito de uma decisão lá no Japão que mostrou para toda a humanidade que acabou toda a ética no que diz respeito aos experimentos científicos. Sim, o Japão autorizou a criação de híbridos de seres humanos com animais. O Japão autorizou a criação de quimeras, como aquelas mitológicas, né, que víamos antigamente nas histórias de mitologia, como centauro, minotauro, sereias. O Japão está abrindo a possibilidade para a criação desses monstrinhos. Também lá em Israel, os cientistas desenvolveram um embrião humano sem espermatozoide e sem o óvulo, a partir de células troncos. Lá na China, eles desenvolveram soldados alterados geneticamente para ter resistência até mesmo para cargas de radiação. Como que fica Deus em toda essa situação? Esses seres criados com todas essas alterações, eles teriam alma, eles teriam espírito, porque o que difere o ser humano de animais irracional é justamente o espírito que ele recebe de Deus no ato da concepção. E esses seres criados em laboratórios, como os híbridos do Japão, como os que foram criados em Israel sem espermatozoide e sem óvulo, e esses que estão sendo alterados geneticamente na China, para formar um exército de soldados resistentes à radiação nuclear. Teriam almas esses seres? Você sabia também que um dos principais motivos da destruição de toda a humanidade por Deus, através de um dilúvio, está relacionado com essa alteração genética? Sim, diferente do que muitos pensam, né? O que levou Deus a destruir toda a humanidade com o dilúvio foi justamente por conta disso, dessas alterações genéticas, a corrupção do gênero humano. E Jesus deixou um sinal bem claro para nós entendermos quando o mundo estaria próximo da sua destruição. Ele diz assim: vai ser similar aos dias de Noé. E os dias de Noé, o que tem como principal fator para a destruição foi a alteração do gênero humano, a corrupção do gênero humano. A alteração genética, sim, porque começou a nascer gigantes naquela época lá. E nós vamos mostrar todos esses detalhes para vocês e fazer um paralelo mostrando para vocês também que estamos próximo da destruição desta terra como a conhecemos por Deus. Ou seja, o juízo de Deus chegando a essa terra. Vou trazer as três matérias, a do Japão, a de Israel e a da China. Antes, porém, de trazer essas informações, deixa eu pedir para vocês, se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha. E como nós sabemos que o mundo está próximo da sua destruição, cabe a mim e a você evangelizar o maior número de pessoas possível. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E nós temos feito isso com a sua ajuda, com a sua colaboração. Estamos fazendo um projeto missionário muito grandioso lá em Moçambique. E com a sua colaboração, com a sua oferta de amor, alimentamos centenas de crianças, evangelizamos essas crianças e acabamos conquistando, ganhando para Jesus todas as famílias dessas crianças. Ajude o nosso projeto ali em Moçambique. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem os dados necessários para você que ama a missão e que entende que é uma responsabilidade minha e sua ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Então, vamos aqui à primeira matéria, né? Japão
permite a criação de embriões híbridos de animais e humanos. Antes de entrar na matéria, eu quero perguntar para vocês, gostaria que você colocasse a sua opinião no chat aqui ao lado. Coloque a sua opinião no chat aqui ao lado. O que você acha que essa mistura aqui, que eles estão criando aqui, de animal com ser humano, teria esse ser alma? Teria esse ser espírito? O que você acha? O que vai nascer aí, ele vai ter alma? Ele vai ter espírito? Deus vai assoprar o espírito nesse ser aqui por conta de ter aí uma parte de humano? É uma pergunta que seria muito interessante saber qual a opinião de vocês, tá bom? Coloca no chat aqui ao lado que eu vou estar conversando com vocês aqui respondendo, tá bom? Então vamos lá. O Japão permite a criação de embriões híbridos de animais e humanos, com a meta de criar órgãos para transplante em pessoas. O país se tornou o primeiro a incentivar essa pesquisa. Pode resultar em quimeras da vida real. Então veja bem, como sempre, né? O pretexto que eles utilizam para fazer essas aberrações aqui é sempre o aspecto da sua saúde, da tua vida, da sua longevidade. Então, no caso aqui, eles estão dizendo que a proposta principal de criar essas quimeras aqui é justamente para ter órgãos para colocar em seres humanos. Ela precisa de um coração, então vai tirar o coração dessas quimeras, vai tirar o coração dessas aberrações que eles criaram em laboratório. Precisa de um rim, a mesma coisa. E aí, você, o que você acha de receber um órgão dessas quimeras? Nós já tivemos experiências, trouxemos conteúdos para vocês aqui, de um ser humano que recebeu o transplante do coração de um porco, né? Ele não viveu muito tempo não, viveu pouco tempo, mas recebeu o coração de um porco. Agora eles querem, talvez até mesmo para dar mais estabilidade a esse transplante, criar essas quimeras, né? Talvez, quem sabe, uma mistura de porco com ser humano. Se o coração do porco já ficou por um bom período no peito de um humano, e se esse porco tivesse aí uma mescla, uma mistura com genes humanos, não seria talvez mais propício para um transplante? Ou talvez até mesmo criar uma quimera com células troncos do próprio receptor desse órgão, para evitar rejeição. Então é aí que eles começam a alastrar a base para defender a criação dessas aberrações aqui. A humanidade pode estar face a face com seu próximo grande dilema bioético. No último dia 26, olha, lembrando, tá, que isso aqui já faz tempo. Isso aqui veio a público, tá? Já tem 5 anos. Então hoje eles já estão criando isso aqui, com certeza, em escala, tá bom? O governo japonês se tornou o primeiro a permitir e a apoiar desenvolvimento completo de embriões formados por células de 2 espécies distintas. Em março, o ministro da Educação e Ciência do Japão reformulou as regras vigentes que proibiam o desenvolvimento de embriões desses seres para além de 14 dias. Então, até então já se criava esses seres em laboratório. Só que com 14 dias eles tinham que eliminar, tinham que matar esses embriões aqui, né? Mas agora, então, o Japão autorizou a ultrapassar esses 14 dias e formar embriões ou até seres mesmo normais, né? Normais que eu digo com a sua formação completa, né? A aprovação final da alteração é esperada para este mês. A questão central, o ato permissivo libera também a mistura com células humanas. Então, quer dizer, não vai ser apenas quimeras feitas de animais com animais. Eles estão permitindo também que essas quimeras tenham células humanas, justamente para defender aquele pretexto lá, que vai retirar dessas quimeras órgãos para implantar, né, para transplantar em seres humanos. Como consequência da mudança no regulamento, uma equipe de cientistas liderada pelo médico japonês Hiromichi Nakachu, da Universidade de Tóquio, do Japão, e Stanford, nos Estados Unidos, pretende cultivar células humanas em embriões de ratos e camundongos e mais tarde
porcos. O objetivo final é gerar animais com órgãos formados por células humanas que possam posteriormente ser colocados em pessoas que precisem deles. Então veja bem, vocês se lembram muito bem, né? Circulou por toda a internet a imagem daquele rato que tinha uma orelha humana nas costas. Vocês chegaram a ver isso aí? Se você não viu, é só você dar um Google aí que você vai encontrar a imagem desses ratos de laboratório que desenvolveram uma orelha nas costas, né? O uso de roedores é apenas um passo inicial, já que os órgãos deles desenvolvidos seriam pequenos demais para o uso humano. Já as partes do corpo de suínos se aproximam mais às nossas. O avanço na área pode resultar em um futuro não distante em uma forma segura e prática de fornecer órgãos aos necessitados. Só no Brasil são mais de 30 mil nomes na fila por um transplante. Então, por conta disso aí, como já se ficou comprovado por eles mesmos, né, que um coração de um porco normal, ele é bem possível se dar bem dentro de um peito humano, então por que não agora aperfeiçoar isso aí, criando uma quimera, criando um híbrido de porco com ser humano e depois retirando o coração desse híbrido e transplantando em um ser humano. Aí a gente vai percebendo, né, que o homem não tem limites, né? E mais uma vez fica a pergunta, o que você acha? E se fosse no teu caso, você aceitaria o teu ente querido recebendo um transplante de uma quimera dessa? Recebendo o transplante de um porco? O que você faria numa situação dessa, se fosse você? Agora vamos prosseguindo aqui com a situação lá de Israel, que é um passo adiante agora, né? Porque os cientistas lá em Israel criaram, né, seres humanos, né, a partir de células-tronco, sem usar espermatozoide e o óvulo, que é o que dá a fusão. Esse ser que nasce a partir disso aí, para você, o que você acha? Seria de fato um ser humano? Teria de fato alma e espírito? Como ficaria Deus nessa situação? Então vamos lá. Cientistas criam modelo de embrião humano sem usar espermatozoide ou óvulo. Ou seja, o homem, o ser humano, brincando de Deus, né? Deus, o Senhor disse que para nascer um ser humano precisa a junção de um espermatozoide com um óvulo feminino. Nós vamos criar do nada, né? Ou seja, apenas de células, troncos, um humano completo. Cientistas desenvolveram um organismo que se assemelha a um embrião humano em fase inicial, sem usar espermatozoide, óvulos ou um útero. A equipe do Instituto Weizmann, em Israel, afirma que seu modelo de embrião, feito a partir de células-troncos, parece um exemplo perfeito de um embrião real de 14 dias de idade. Olha só, isso está acontecendo justamente onde? Lá em Israel, né? Israel e seus cientistas brincando de Deus. Ele até liberou hormônios que deram positivo para a gravidez em um teste no laboratório. A ambição dos modelos embrionários é fornecer uma forma ética de compreender os primeiros momentos das nossas vidas. As primeiras semanas após um espermatozoide fertilizar um óvulo é um período de mudanças dramáticas, de uma coleção de células distintas para algo que eventualmente se torna reconhecível em um ultrassom. Este momento é crucial para a ocorrência de muitos dos abortos espontâneos e defeitos congênitos, mas é pouco compreendido. É uma caixa preta, e isso não é um clichê. Nosso conhecimento é muito limitado, diz o professor Jacob Hanna, do Instituto Weizmann de Ciência, por videochamada. O material inicial. Então agora nós vamos ver aqui como que eles desenvolveram esse ser humano somente com células-troncos, né? A pesquisa com embrião é legal, ética e tecnicamente complicada,
Mas existe agora um campo em rápido desenvolvimento que imita o desenvolvimento natural de embriões. Esta pesquisa, publicada na revista Nature, é descrita pela equipe israelense como o primeiro modelo de embrião completo que imita todas as estruturas chaves que surgem no embrião na fase inicial. Esta é realmente uma imagem perfeita de um embrião humano de 14 dias, diz Hannah, o que nunca foi feito antes. Em vez de espermatozoide e óvulo, o material inicial foram células-tronco imaturas, que foram reprogramadas para ganhar o potencial de se tornarem qualquer tipo de tecido no corpo humano. Então veja bem, eles pegaram células-troncos imaturas e reprogramaram essas células, né? Ou seja, colocaram uma programação dentro delas, né, na sua espiral de DNA ali, para que ela tivesse a capacidade, o potencial de se transformar em qualquer tecido, ou seja, se transformar posteriormente em qualquer órgão do ser humano, um coração, um rim, um fígado, um cérebro, um olho, um nariz e por aí vai, né? Produtos químicos foram então usados para estimular essa célula-tronco e se tornarem 4 tipos de células encontradas nos estágios iniciais do embrião humano. Então aqui eles fazem uma descrição aqui, né? Como eles criaram tudo isso a partir da célula-tronco, tá? Então eles dizem aqui, primeiro, né, essa célula-tronco, ela se transforma em 4 tipos de células. E essas células são células epiblásticas, que se tornam o embrião propriamente dito, ou o feto. Depois, células trofoblásticas, que se tornam na placenta. Depois, as células hipoblásticas, que se torna o saco vitelino, ou o suporte, né? E depois, células extraembrionárias do mesoderma. Depois, 120 células formam uma mistura e uma proporção precisa. Em seguida, os cientistas param e observam. Então aqui está mais ou menos para vocês entenderem tudo isso que foi dito aqui, tá bom? Aí está, ó, tá? O início tem aí o diagrama aí e depois o que se torna, né? O que seria um embrião. Tá bom? Então aí está, se você quiser dar uma pausa aí para dar uma olhada, você pode dar uma olhada. Então tem a célula-tronco, que está nesse círculo, depois ela se transforma, né, no A, epiblasto, B, hipoblasto, C, mesoderma, D, trofoblasto. E daí então multiplica-se para 120 células e depois forma este embrião, que está aqui, ó. Aí, ó, esse embrião que está aí, ó. Isso aí é o embrião que forma depois das 120 células, que é idêntico, perfeito, como a de um embrião humano. E mais uma vez fica a pergunta, o que você acha de tudo isso aí? E é óbvio que eles vão dizer que podem utilizar isso aqui também para retirar órgãos e fazer transplantes em ser humano, já que a fila é muito grande, né? Não bastando tudo isso, nós vamos agora para o Japão, né? E o Japão também não está muito diferente, né? Se em países como os países que têm aqui uma certa ética, que tem um certo acompanhamento da sociedade, já estão fazendo isso, você já imaginou o que não estão fazendo em países fechados e herméticos, como a própria China? Então, aí nós vamos falar agora sobre os soldados alterados geneticamente da China. Cientistas chineses criam soldados geneticamente modificados. Os pesquisadores afirmam ter utilizado a engenharia genética com o propósito de tornar os soldados mais resistentes à radiação. Soldados geneticamente modificados a fim de maximizar os resultados das operações militares já são uma realidade na China. Cientistas militares do gigante asiático afirmam ter utilizado a engenharia genética com o propósito de tornar soldados mais resistentes à radiação. O trunfo da intervenção genética foi a introdução nas células humanas
dos genes do tardígrado. Depois eu vou mostrar para vocês o que é esse tardígrado, tá? É um animalzinho, bem dizer, um verme minúsculo, que ele é super resistente, tanto à radiação como a altíssimas temperaturas, tá? Então eles utilizaram o gene desse tardígrado, também conhecido como urso d'água, devido à sua extraordinária resistência. O tardígrado, apesar de minúsculo, com menos de 1 milímetro, são uma das espécies animais mais resistentes já encontradas na natureza. Essas criaturas são capazes de resistir a temperaturas de até 200 graus. Resistem a uma temperatura de 200 graus e ainda podem suportar mais de 1 hora em água fervente. Mas não só os tardígrados também podem sobreviver à radiação solar no espaço, onde não há a proteção da atmosfera terrestre. Para você que quer conhecer esse bichinho aí, que é chamado de urso d'água, né? Ou tardígrado, é um bichinho bem feio e estranho. E eu queria saber se você teria coragem de receber isso no seu organismo. Aí está, ó. É esse animalzinho aí, ele tem 1 milímetro. Ele é resistente a altíssimas temperaturas. Ele resiste a temperatura até de 200 graus. Ele fica vivo até 1 hora em água fervendo. E ele pode estar no espaço onde não tem a proteção atmosférica que na Terra tem e suportar todas as radiações do espaço. Ou seja, né, as radiações que vêm ali do cinturão de Van Allen. Ele suporta tudo isso aí. Eles estão pegando o gene desse animalzinho aí e colocando em seres humanos. Estão fazendo isso lá no Japão. Será que teríamos como saber as consequências que isso pode ter a longo prazo? E se tiver consequências desastrosas, a China vai falar que houve essas consequências? E se esses soldados se transformarem em outros tipos de monstros posteriormente, eles vão falar o que aconteceu, o acidente ou a tragédia? Os pesquisadores da Academia de Ciências Militares de Pequim disseram que inseriram o gene do urso d'água no DNA humano usando a ferramenta de edição de genes CRISPR. Você já ouviu falar desse CRISPR? Esse CRISPR aqui é a mesma maneira, é a mesma técnica que foi utilizado nos experimentos contra o bichinho lá. Vocês lembram do experimento contra o bichinho que eles forneceram, né, para a sociedade, aquele chamado, né, imunizante? Vocês se lembram que ele também foi editado e apresentado para a humanidade como tendo uma altíssima tecnologia chamada mRNA? Então, eles utilizaram essa mesma técnica aqui para editar, né, aquele experimento lá através destes genes aqui do CRISPR. Segundo os cientistas chineses, as células humanas modificadas com esse gene aumentaram significativamente sua resistência à radiação. A técnica tem o potencial de ajudar o exército chinês a criar soldados super resistentes, capazes de sobreviver à radiação nuclear em caso de um eventual conflito. Este é o nível em que está chegando o ser humano. É óbvio, quando eles chegam a colocar isso aqui publicamente, fizemos isso, estamos fazendo isso, você não tem noção do que eles já fizeram, que está em oculto, que eles não revelam, né? Nós sabemos que geralmente toda tecnologia, quando é apresentado na mídia oficial, geralmente eles já estão pelo menos há 20, 30 anos à frente. Sim, 20, 30 anos à frente. Por exemplo, né, quando o mundo conheceu a internet, o exército norte-americano já usava a internet há 30 anos antes. 30 anos antes. E é sempre dessa forma. Geralmente, as grandes tecnologias, elas são usadas primeiro no campo militar, tá? E depois transfere-se para a sociedade civil. Então, geralmente é dessa forma, né? Quando eles apresentam para a humanidade, aquilo ali já foi praticado há 30 anos atrás. Então, imagina o que não estão fazendo hoje. Ou seja, se Israel,
se o Japão, se a China estão abrindo isso agora para a população normal, numa mídia convencional, isso quer dizer que eles já praticam isso há 30 anos atrás. Se está chegando agora, há 30 anos eles já faziam isso aqui. O que não estão fazendo hoje? E aí entra então a questão de que isso aponta para mim e para você o quanto o mundo está perto de ser destruído. Porque, curiosamente, vocês ouvem muito a história do dilúvio, não é verdade? Mas você já parou para perguntar por que que Deus destruiu toda a humanidade? Qual foi o fator primordial? Ah, o homem estava muito pecado, estava com muito pecado. O homem estava pecando demais. Ah, era muita prostituição. Ah, era muita promiscuidade. Não. Não era isso aí. A Bíblia aponta de uma maneira clara qual foi o fator fundamental que levou Deus a destruir toda aquela humanidade. E a palavra de Deus deixa bem claro que foi por conta de alteração genética. Sim, a Bíblia lá em Gênesis mostra para mim e para você que Deus chegou para mim e falou assim: eu vou ter que destruir tudo, porque toda a humanidade estava com a genética alterada. Quando nós olhamos, nas histórias de mitologia, e a gente vê ali a imagem, a figura do centauro, do minotauro, da sereia, são todos híbridos, de seres humanos com animais. Muitas pessoas falam assim: ah, mas isso aí nunca existiu. Será que nunca existiu? Será que nunca existiu? Você tem toda essa certeza que nunca existiu? Quando nós olhamos a mitologia contando de gigantes, homens poderosos, bravos, que destruíam, que comiam como uma lima nova e chegou ao ponto até mesmo de se alimentar de carne humana. Será que é só mitologia mesmo? Vamos então ao que a Bíblia diz. Qual foi o principal motivo de Deus destruir toda aquela humanidade e reiniciá-la a partir de Noé, seus filhos e suas noras? Vamos lá. A corrupção geral do gênero humano. Gênesis 6 está dizendo que, o título aqui, que houve uma corrupção geral do gênero humano, ou seja, da genética humana. Aconteceu que os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Aqui está um relato bem claro e objetivo do porquê que Deus destruiu. E quando nós vamos ver aqui, a questão não é somente de pecado, uma promiscuidade, era uma proliferação de crimes. Não, a palavra de Deus aqui está deixando bem claro aqui que o que moveu Deus a destruir toda aquela civilização pré-diluviana foi justamente a alteração genética, E essa alteração genética aqui diz que nesse período aqui haviam gigantes, sim, gigantes. Está falando aqui de homens que era além do tamanho normal que estava vivendo aqui. E diz também de um certo envolvimento de seres humanos com seres espirituais. Porque tem muitas pessoas que usam esse texto aqui e defendem a seguinte tese, que os filhos de Deus era a linhagem de Sete. Sete era um homem temente a Deus. E os filhos que eram dos homens seria a descendência ou a linhagem de Caim,
que foi aquele que matou o seu irmão. Então, a linhagem de Sete, que era temente a Deus, era tido como os filhos de Deus. E a linhagem de Caim, que era um rebelde, um homicida, era tido como filho dos homens. Agora, você acredita que simplesmente a relação sexual de um crente, de um cristão, de um servo de Deus com um ímpio pode alterar a genética? Me responde. Altera. Vamos supor, uma pessoa que é envolvida com o satanismo, com a bruxaria, e outra que é cristão, que é um servo de Deus. Acontece uma relação sexual. Pelo fato desse aqui praticar bruxaria, feitiçaria, satanismo, e esse aqui é servo de Deus, adora a Deus, serve a Deus, por conta disso, poderia alterar a genética do que nasceria dessa relação sexual? É claro que não, é óbvio que não. Nasceria um ser humano normal, certo? Então, esse tipo de relacionamento, que também chamamos de julgo desigual, não altera a genética. Só que a Bíblia fala aqui de seres que nasceram com a genética alterada e se tornaram gigantes. E gigantes perversos. Quando você lê o livro de Enoque, que é um apócrifo das escrituras bíblicas, tá? Você vai ver que esses gigantes aqui, eles eram perversos, eles eram malignos, né? Eles comiam desenfreadamente, eles tinham um apetite descomunal. E há algumas histórias que eles chegaram ao ponto até mesmo de começar a se alimentar de carne humana, né? E tudo que os seres humanos produziam, eles consumiam, eles comiam. Os seres humanos não estavam mais vencendo, né? Produzir alimento somente para eles, né? E chegou um ponto deles começarem até a comerem também seres humanos, né? Então, chegou um nível em que a gene humana, a genética humana estava totalmente corrompida. E Deus então procurou um dos seres humanos que não tivesse com a sua genética corrompida. E ele encontrou Noé. E de Noé, então, ele estabeleceu toda essa técnica e criou a arca. Noé desenvolveu a arca, né? E depois veio o dilúvio e Deus destruiu a tudo que havia por conta dessa questão que está bem clara aqui. Por conta da corrupção do gênero, da genética humana, Deus destruiu. E aí então nós vamos ver Jesus dizendo assim, ó: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou então, assim será também o juízo sobre essa terra, a destruição dessa terra. E Deus já deixou bem claro lá no começo, lá, né, que daquela feita ele destruiu tudo com água, mas que da próxima destruição, então ele já deixou bem claro, que da próxima seria com fogo, né? A anterior foi com o dilúvio. E com o dilúvio depois, através daquele arco-íris, né? Ele fez uma aliança com o ser humano, dizendo que não destruiria mais a terra com água. Mas agora fica bem claro que ela será destruída com fogo. E essa destruição se dará, eu creio que por conta disso também. Isso é algo que é muito pesaroso para Deus, o que eles estão fazendo nos laboratórios aí. Eles estão fazendo as mesmas práticas daqueles homens da época de Noé. Mas pastor, eles tinham tecnologia para isso naquela época? Sim, a tecnologia daquela época era muito mais avançada do que a tecnologia de hoje. Você não sabia disso não? Eles tinham uma tecnologia muito mais avançada. Por exemplo, um exemplo clássico que está aí para nós, né? As pirâmides, né? Com todo o avanço tecnológico, a ciência não consegue explicar e nem saber como foi construído as pirâmides. Eles não têm explicação. Como eles colocaram pedras enormes naquelas alturas, como encaixaram com perfeição. A geolocalização das pirâmides relacionada com estrelas nos céus. Eles não sabem que ferramenta, que instrumento eles utilizaram para colocar tudo na posição precisa com relação a estrelas que estão nos céus. Vocês estão entendendo? Por exemplo, existem blocos de pedras que foram cortadas que chegam a pesar aí 30, 40, 50 mil toneladas, que hoje eles não têm um guindaste capaz de movimentar esses blocos de pedra,
E eles movimentavam esses blocos de pedra em suas construções. Aí você pergunta para você, como se movimenta um bloco de pedra desse tamanho? Teria algum guindaste capaz de levantar hoje essa pedra? Eles não têm. Vocês teriam uma tecnologia para cortar essas pedras com essa precisão? Eles não têm. Então, a tecnologia de antigamente era muito mais avançada ainda do que a de hoje. Até mesmo por conta desse intercâmbio aqui também, né? Que houve de seres humanos com demônios, literalmente, né? E os demônios transferiram toda essa tecnologia. E hoje está na mesma situação. Por isso Jesus disse, vai ser similar aos dias de Noé. Né? Vai ser essa corrupção. E tudo isso que nós estamos vendo aí, apresentando para vocês aqui, é para mostrar para vocês que isso já está transbordando o cálice da ira de Deus. E Deus vai destruir tudo isso como ele prometeu, com fogo. E segundo a explicação de Jesus, né, essa destruição se daria justamente por situações similares aquelas que aconteciam nos dias de Noé. Essa corrupção do gênero humano, essa alteração do gênero humano, como o Japão está fazendo, como a China está fazendo, como Israel está fazendo, e como eu disse para vocês, o que eles mostram para nós agora é coisas que eles já conseguiram fazer há 30 anos atrás, tá? E hoje já está muito mais avançado. Oremos e sirva isso para mim e para você como uma amostra do quanto a volta de Jesus está perto e do quanto eu e você temos que nos preparar para esse dia, para esse instante. Que isso sirva não de medo, não de pânico, mas que isso sirva de coragem para você santificar mais a sua vida, para você buscar mais a presença de Deus. Amém? E em nome de Jesus, serve também para você entender que temos o dever de evangelizar ainda mais, de ganhar mais almas para Jesus, pois o nosso papel fundamental como igreja aqui na terra é saquear o inferno e povoar os céus. E nós estamos fazendo isso aqui no Brasil e até nos confins da terra. E nos confins da terra, nós temos um lindo projeto missionário ali em Moçambique, um lugar que vive uma miséria extrema. Nós começamos com um trabalho social, alimentando as crianças, vestindo as crianças e evangelizando essas crianças e ganhando para Jesus essas crianças e todas as suas famílias. E tudo isso com a sua ajuda, com a sua contribuição. Aqui no rodapé desse vídeo, aqui tem a descrição. E na descrição você tem os dados necessários para participar desse lindo projeto lá em Moçambique. Olha que lindo o nosso trabalho lá em Moçambique. Graça e paz, pastor Josué e a todos os irmãos do Brasil. Meus irmãos, quero apresentar a vocês hoje. Estamos aqui hoje numa manhã de domingo. As crianças estão tomando aqui o chá com leite. Muitas das vezes temos feito apenas água quente e açúcar. Mas hoje fizemos aqui o chá com leite e colocamos também um pouco de café. Quero aqui louvar a Deus pela vida do pastor Josué do Brasil, que nos ajudou aqui, a melhorar aqui a situação. Todas as vezes era apenas água quente, mas veja aqui, já temos aqui o leite que colocamos para todas as crianças. Hoje é o primeiro dia que conseguimos aí fazer chá com o leite, um café, E é uma bênção. Deus abençoe o pastor Josué e a todos os irmãos, em nome de Jesus. Amém? E em nome de Jesus, eu tenho esse propósito, de nunca mais, pelo menos até o dia da volta de Jesus, ver essas crianças tendo que beber água quente com açúcar, enquanto eu tenho condições de tomar um copo de leite com café ou um Toddy, E eu creio que você também. E se Deus tem te dado essa condição, em nome de Jesus, pense nessas crianças quando você estiver com seu copo de leite, seu copo de café, que existem neste mundo crianças que até então tomavam água quente com açúcar para disfarçar a sua fome. Nos ajude. E além do café, também a gente serve também almoço para essas crianças e tudo com a sua ajuda, com a sua colaboração. Olha que lindo. Amados e queridos irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus. Ore por nosso projeto aqui em Moçambique. Aqui é o pastor Gabriel José de Moçambique, África. Deus abençoe ricamente a todos vocês que têm nos acompanhado. Que a mão de Deus esteja sempre estendida sobre as vossas vidas e todas as vossas famílias. No nome do Senhor Jesus. Veja a alegria das crianças se aumentando já. Jesus passando por aqui. Jesus passando por aqui.
Amém? Então, em nome de Jesus, tá? Aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, tem os dados necessários. Se Deus tocou no teu coração, se você ama missões, se você entende que o teu papel como igreja também é saquear o inferno e povoar os céus, está aí uma oportunidade para você ir até os confins da terra. E você pode dizer, ainda que você não saiu do Brasil, eu faço missões lá na África, eu faço missões em Moçambique. E em nome de Jesus, eu profetizo na vida de todos vocês a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus te restituirá outra medida, sacudida, transbordante e recalcada. Eu profetizo as bênçãos de Deus sobre o seu salário, sobre a sua fonte de renda, sobre o seu comércio, sobre a sua despensa, em nome de Jesus. Amém? Se inscreva no canal, deixa o like, deixa o joinha e compartilhe essa informação com o maior número de pessoas para elas entenderem que já estamos vivendo os dias de Noé. A corrupção do gênero humano é total. Que Deus em Cristo vos abençoe e que isso sirva de motivação para nos santificarmos mais e entender que estamos muito próximo da volta de Jesus Cristo. Um beijo no teu coração.